Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez para a nossa disciplina de finanças corporativas. A ideia do vídeo de hoje, pessoal, é a gente explicar um pouco mais sobre o exercício avaliativo e falar um pouco mais sobre essas questões de finanças corporativas, mais em específico sobre títulos de dívida. Então esse vídeo vai dar sequência nos vídeos que a gente já tem falado sobre os conceitos de título de dívida e relembrar um pouco sobre o que a gente já tem falado sobre algumas formas de investimento para a disciplina de finanças corporativas. Então, pessoal, prestem atenção que essas questões elas têm um pouco da parte conceitual e bastante dos cálculos e das fórmulas de resolução de títulos de dívida. Então, se vocês tiverem dúvida, pessoal, fiquem à vontade então para ver os vídeos que a gente já tem falado sobre isso, ou então colocar comentários aqui no vídeo para a gente aumentar então o nosso conhecimento sobre títulos de dívida. Vamos lá então, pessoal? O primeiro exercício pede o seguinte. Então, a gente está analisando uma empresa, ela tem a intenção de buscar financiamento. As empresas, então, ela tem a possibilidade de buscar financiamento para as suas operações de diversas maneiras. Como a gente já tem visto desde a disciplina de capital de giro, as fontes de financiamento de uma empresa, elas podem ser de capital próprio ou de capital de terceiros. Então, capital próprio, a gente está falando do investimento dos sócios no próprio negócio. Então, nesse caso, se a empresa ela tem a intenção de aumentar ou de se financiar com capital próprio, ela tem que ter um incentivo, então, dos sócios, ou se for uma sociedade anônima, ter a possibilidade de abrir capital para investidores. Além disso, a empresa também pode buscar fontes de financiamento com terceiros. Nesse caso, então, as empresas buscam auxílio em algumas instituições financeiras e, a partir disso, eles conseguem financiar as suas operações com empréstimos de curto ou longo prazo, por exemplo. Nesse caso, a gente está falando, então, de uma empresa que busca financiamento para cumprir com as suas obrigações. Nesse caso, ela tem duas possibilidades. Ela pode abrir capital, como a gente já mencionou, ou emitir títulos de dívida. Então, abrir capital, a gente está falando de venda de ações para o mercado primário, depois secundário, ou emitir títulos de dívida, que seriam, então, obrigações como debêntures. Nesse caso, então, a gente tem que destacar quais são as vantagens e desvantagens dessas duas opções. Como nesse caso já dei uma introdução de como observar essas duas possibilidades, então, como eu já demonstrei algumas das características sobre essas duas opções, tentem ver nos vídeos que eu já tenho colocado aqui, no material que eu tenho disponibilizado para vocês no Moodle, e tentem responder essa questão da melhor maneira possível, pessoal. E tentem responder da forma mais descritiva possível, ok, pessoal? Questão 2. Então, a questão 2 pergunta: como é que um emitente de títulos de dívida define a taxa cupom desse título de dívida? Então, a gente já destacou algumas das características, mas aqui eu destaco, pessoal, para vocês observarem algumas das nomenclaturas sobre título de dívida. A taxa de cupom, ela é um dos elementos. Se vocês analisarem a taxa cupom junto com a própria fórmula de avaliação de título de dívida, vocês vão conseguir entender um pouco melhor sobre como é que as empresas elas vão emitir esse título de dívida com base nessa taxa de cupom. A principal característica que a gente tem que tentar vincular é justamente com a ideia do retorno sobre esse título. Se vocês conseguirem, então, fazer esse vínculo com essas duas características, então o exercício ele já vai ser bem respondido, ok? Questão 3. A questão 3 pergunta o seguinte: então, o retorno até o vencimento para um título de dívida, o que a gente costuma chamar de, então, que seria, então, o tempo até a maturidade, é a mesma coisa, então, que a gente pode chamar de retorno de um título, ou então é a mesma coisa que a taxa de cupom. Aqui é você só darem uma observada, então, nos elementos de um título de dívida e você já consegue responder essas duas perguntas. No restante da questão, pergunta-se o seguinte: suponha então que um título com um cupom de 10% ele seja vendido hoje pelo valor ao par. O valor ao par, pessoal, então é a mesma coisa que valor de face, e um título ele sempre tem o valor de R$1.000 ao término desse tempo. Então, daqui a 2 anos, digamos que esse título então ele vai ter um vencimento daqui a 2 anos, esse retorno desse título ele passa a ser de 8%. Ele quer saber então
qual que deve ser a nova taxa de cupom para esse título, dada essa nova condição, além do próprio retorno do vencimento. Ok, pessoal? Então aqui são algumas perguntas com base nas fórmulas, a gente consegue resolver até entender um pouco melhor sobre as respostas para essa questão. Então observem bem a fórmula e tentem entender as características para a resolução desse exercício. Questão 4. Suponhamos que você compre um título com vencimento de 20 anos com cupom de 7% desde a sua primeira emissão. Se as taxas de juros subirem repentinamente para 15%, o que vai acontecer com o valor desse título e por quê? Então aqui, pessoal, se for o caso, tentem resolver então o exercício colocando os valores na fórmula e vejam o que acontece. Com o resultado, pessoal, tentem descrever com base na resolução que vocês acabaram de fazer, ok? Então, questão 5. A questão 5 diz o seguinte: você está considerando então dois títulos de dívida que são iguais em tudo, exceto pelo seu cupom e pelo seu preço. Ambos têm um prazo de 6 anos até o vencimento, só que o primeiro ele se distingue do outro porque ele tem uma taxa de cupom de 8% e ele é vendido a R$ 955. Já o segundo ele tem uma taxa de cupom de 10%. Então ele quer saber por quanto que esse segundo título ele vai ser vendido. Então nesse caso, pessoal, com a resolução do primeiro exercício ali, a primeira parte, o primeiro título, a gente já consegue ter uma noção de como responder o restante do exercício. Então primeiro, resolvemos algumas questões vinculadas a esse primeiro título. Inclusive, existe um vídeo que eu fiz com a resolução de alguns exercícios de título de dívida que exemplifica muito bem a resolução dessa questão. Nesse caso, então, a gente responde a primeira parte para depois chegar nesse segundo título e achar qual que vai ser, então, o valor desse segundo título, ok? Se tiverem dúvida, consultem, então, o vídeo que eu vou deixar aqui, o link, e daí vocês conseguem ter uma noção melhor sobre essa questão 5. Questão 6. Questão 6 diz o seguinte: admita então que uma empresa ela tem colocado debêntures no mercado no valor de R$ 1.000 cada uma. O prazo de colocação desses títulos é de 2 anos, a remuneração prometida aos investidores é de juros nominais de 30% ao ano com pagamento semestral. Então, a empresa emitiu esse título com um valor de face ou valor de mercado de R$ 1.000, um prazo de 2 anos e cupom semestral com uma taxa de juros de 30% ao ano. Então, nesse caso, a gente tem que levar em consideração o período do cupom com a taxa de juros, tentar buscar uma equivalência entre os dois, para depois resolver o exercício, para ter uma ideia sobre o que o exercício vai ter o que esse título vai ter, então, de retorno e de taxa efetiva de juros anualizadas. Então, nesse caso, tentem perceber isso para a resolução do exercício. Inclusive, esse exercício a gente tem alguns parecidos no vídeo de títulos de dívida também, de exercícios resolvidos. Deem uma puladinha lá também, porque vocês conseguem ter uma boa noção sobre como resolver esse exercício, ok? Exercício 7. Admita que uma debênture com valor de resgate de R$ 1.000, ela esteja sendo negociada no mercado pelo valor de R$ 972,30, tendo ideia, então, que esse título paga juros de 8,5% ao semestre e tem um prazo de resgate de 2 anos, ele quer saber, então, qual que é a rentabilidade efetiva desse título. Então, eu quero saber, então, qual que é o retorno esperado para esse investimento, ok? Então, é só jogar na fórmula e tentar descobrir a rentabilidade desse título, levando em consideração que o período está semestral, a taxa de juros está semestral e o período está de uma forma anualizada. Percebendo isso, a gente já consegue resolver o exercício jogando na fórmula. Depois, exercício 8. Um título com valor nominal então de R$ 10.000, ele tem um prazo de vencimento de 4 anos e paga cupom semestral proporcional a 11% ao ano. O título ele vai ser resgatado ao final do prazo pelo valor de par. Quando eu menciono então o valor ao par, a gente sempre está falando de um valor de R$ 1.000 por título vendido. Nesse caso, então, se eu estou vendendo títulos nominais no valor de R$ 10.000, então são vários títulos que terão então um valor de R$ 1.000 cada um pelo valor de par ao final do período mencionado.
Aqui o exercício, então, ele está pedindo para determinar o preço de compra desse título, sabendo que a taxa de juros de mercado é de 13% ao ano. Ou então, já facilitando, a gente tem a possibilidade de utilizar o valor de 6,5% ao semestre. Depois, para resolver esse exercício, então, é só a gente jogar todos esses valores na fórmula, como a gente já tem mencionado, e resolvê-lo para achar, então, qual que vai ser esse preço de compra do título de cada um desses títulos, ok? Esse preço de compra seria a mesma coisa, então, que o valor no período atual. A questão 9, então, já diz que uma empresa ela tem títulos no mercado que fazem pagamentos anuais com vencimento em 13 anos e é vendido por R$ 1.045. A esse preço, eles rendem, então, uma taxa de 7,5%. Aqui, pessoal, se ele não está dizendo o período, provavelmente, então, é um período anualizado. Então, 7,5% ao ano. Qual deve ser, então, a taxa de cupom desse título? Da mesma maneira, é só a gente jogar esses valores na fórmula e isolar a taxa de cupom para tentar achar, então, a resolução desse exercício, ok? Questão 10. Questão 10 diz que uma empresa tem alguns títulos para vender no mercado com 14,5%, então 14 anos e meio até o vencimento. Então, uma taxa de retorno desse título de 6,8% e um preço corrente de 924 num período atual. Ele quer saber, então, sabendo que a empresa paga cupom semestral, ele quer saber, então, qual que vai ser a taxa desse cupom para esse título. Ok, pessoal. Então, dessa maneira, a gente tem uma explicação do que fazer para cada um dos exercícios, normalmente com base na fórmula, como a gente falou, sobre títulos de dívida, a gente já consegue ter uma noção de como resolver cada um desses exercícios. Inclusive, a maioria desses exercícios de cálculo é só a gente jogar os valores, levando em consideração, então, cada uma das perguntas, então fica bem mais fácil para a gente resolver cada um dos exercícios. Pessoal, se vocês tiverem dúvida em cada um deles, deixem as dúvidas aqui ou me perguntem da melhor maneira possível e a gente então vai conversando melhor sobre a disciplina de finanças corporativas. Eu agradeço a participação de todos vocês. Nos vemos então no próximo vídeo.